Olá, tudo bem? Eu sou Sérgio Maciel e hoje eu vou responder algumas perguntas que mandaram lá no Instagram. Em mais um Responde Se Souber. Por que Davi nunca teve rancor de Saul? Porque Davi era crente, né? E ele era um exemplo nesse sentido. Ele entendia que Saul era um escolhido de Deus, que ele era ungido por Deus. Ele não ia tocar no ungido do Senhor. Inclusive, ele mesmo usa essa expressão várias vezes. Não posso tocar no ungido do Senhor. Inclusive, no dia que Saul morre, se eu não estou enganado, o Davi ele faz um lamento. Ele fica triste porque o ungido do Senhor morreu. Mesmo com tudo que Saul tinha feito para Davi, mesmo com as perseguições, Davi nos Salmos ele ora falando das perseguições. Senhor, tu tá vendo tudo. Mas Davi ao mesmo tempo reconhecia que Saul tinha um óleo da unção, ele tinha sido ungido por Deus, só que Saul escolheu ir pelo caminho totalmente diferente. Tem um menino gostando de mim, mas não quero nada com ele. É pecado orar para ele me esquecer? Não sei se funciona assim, tá? Você pode orar para Deus pedindo qualquer coisa, não sei se ele vai te atender, aí são outros 500, mas o menino não vai te esquecer só porque você orou para isso. Talvez lá na frente que esse menino tome um pouco de maturidade, ele perceba que não vale a pena insistir em quem não te quer. Tem alguma chance antes do arrebatamento? As chances estão aí, meu irmão. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, procurai-o enquanto está perto. Jesus agora está disponível a todos aqueles que vierem até Jesus podem ser salvos se arrependerem. Obviamente estou falando aqui de uma visão um pouco arminiana, né? O calvinista vai falar, alguns foram eleitos, mas no geral se você chegar a Jesus e se arrepender dos seus pecados, você vai ser salvo. Mas assim como foi na época da arca, o chamado para salvação, ele é limitado, ele tem um tempo limitado. Uma hora ou outra a arca vai fechar, o dilúvio vai começar e ninguém vai poder se salvar. O que acha daquelas igrejas do manto, onde usam roupas brancas e danças exóticas? Olha, eu não conheço muito sobre essa cultura de roupa branca e dança exótica. Conheço umas igrejas do manto, eu sou de uma igreja considerada do manto, mas eu não sei se agora isso é uma expressão ou se é do manto que mulher usa manto. Bom, se for do manto pentecostal, aí eu sou dessa vibe aí. Agora, se for do manto literalmente de mulher usar manto, pra dança, isso aí é meio esquisito pra mim. Parece uma macumba. Se eu mentir por ser a primeira coisa que vem na minha cabeça e depois lembrar que é pecado. É pecado? É pecado. Você acabou de coisar aqui. Quando o seu primeiro reflexo é uma mentira, cara, você tem que rever seus conceitos aí. Eu acho que você tá mentindo demais, né? Que aí acaba quando toda vez que alguém já te pergunta alguma coisa, você já vem com a mentira, nem pensa em contar a verdade, porque simplesmente você já se adaptou à mentira. É pecado se inspirar em personagens bíblicos para se edificar? Não, mas entenda uma coisa, nem todo personagem bíblico você pode aprender com tudo, mas você aprende com erro e você aprende com acerto. Você se inspira naquele negócio, mas você filtra. Porque nem tudo que eles fizeram você vai fazer. Por exemplo, o Abraão lá tinha um monte de mulher, o Salomão tinha um monte de mulher. Obviamente tu não vai seguir isso. Você aprende com os erros e aprende com os acertos. A Bíblia diz que Salomão se desviou porque ele tinha um monte de mulher e todas elas tinham deuses diferentes. Ele acabou se desviando por causa das mulheres dele. A briga que deu com os filhos de Abraão entre Ismael e Isaac causou uma guerra que dura até hoje entre os palestinos e o povo de Israel. Então a gente aprende com os erros e aprende com os acertos. Já dizem por aí, né, que tem 3 tipos de pessoas. Aquela que tem que aprender com os próprios erros e ser inteligente. Tem aquele que é burro, que ele não aprende nem com os erros dos outros, nem com os erros dele. E tem aquele que é sábio, que ele não precisa errar para aprender, ele aprende com os erros dos outros. Quero melhorar minha relação de amizade com uma garota que eu amo. Estamos orando, o que eu faço? Se vocês não são amigos e estão orando, tá tudo errado nesse negócio, né? O que vocês estão fazendo, né? Porque se você quer ficar com uma pessoa, você tem que ser amigo dela, você tem que chegar com ela, tem que conversar, tem que ter conversa. Amizade nasce de conversa e de experiência junto. Converse, você senta, conversa, para de tentar só pensar em namorar, só pensar no beijo, só pensar no além. Senta, conversa, tem um bate-papo, tem um comunhão, tem uma experiência junto, leva num parque, vai comer uma pizza, isso é experiência. Quanto mais conversa, experiências vocês têm juntos, mais unidos vocês ficam. Fala sobre o Leviatã que aparece em Jó, capítulo 41. Muita gente tem dúvida sobre o Leviatã, esse é um bicho era de verdade, o Leviatã é o diabo. Então, lá no capítulo 41 de Jó, Deus ele cita o Leviatã, que aparece algumas vezes na Bíblia, mas esse é o texto que Deus ele cita o Leviatã e descreve o Leviatã. Porque ele tá falando pra Jó, seguinte, tu não sabe de nada, tu acha o cara, eu sou o cara, meio que isso, a linguagem de Sérgio aqui, mas basicamente é isso, Deus tá mostrando pra Jó que Jó não é nada, ele não pode criticar a Deus, nem ficar questionando a Deus, porque ele não é nada. E aí Deus ele faz uma penca de perguntas, ele acho que ele passa um capítulo inteiro só fazendo pergunta pra Jó. Onde tu estava quando eu criei o mundo? Onde tu estava quando eu fiz o pó da terra? Onde você estava quando eu fiz o homem, Jó? Você não é nada. E ele mostra pra Jó que Jó não é nada. E aí no capítulo 41 ele fala, eu domei o Leviatã. O Leviatã é uma criatura feita por Deus. E nesse texto a gente não consegue saber se ele é literal ou se ele é só uma analogia. Eu particularmente acredito que ele... Na verdade eu não sei. Eu realmente não sei o que é nesse texto. Mas eu vou na seguinte hipótese. O Leviatã ele pode ser real ou não. Ele pode de fato um monstro marinho. Mas nesse texto nós podemos entendê-lo como uma representação do próprio diabo. Porque, primeiro, o Leviatã aparece como um dragão,
Se você vê nos versículos lá, que eu não vou lembrar qual é de cabeça, é um bicho que tem escamas, é um bicho que solta fogo pela boca, apesar de ser um animal marinho, é um bicho que ele tem olhos vermelhos, tem um negócio assim que fala sobre ele. Então, é um dragão marinho que Deus está descrevendo, por isso que ele dá essa representação do diabo, ele tem esse negócio de ser parecido com o diabo em certos aspectos, já que lá no Apocalipse capítulo 12 a gente vê que o diabo é um dragão. E nesse texto, Deus está falando para Jó, Jó, eu domei esse monstro, eu tenho ele com uma coleira em mim, eu tenho ele numa coleira. E, inclusive esse texto aqui fala, né, na presença do Leviatã, até a tristeza salta de alegria, de terror, na verdade, na versão original. Então, para você ver que esse bicho é temeroso, mas Deus tem ele na correia, Deus tem ele na coleira, para mostrar como Deus é poderoso. Eu particularmente acredito que ele tá falando do diabo, por quê? Porque é o diabo que começa a história toda com Jó, né? Então, Deus tá falando, ó, tu tá com medo do diabo aí? Eu tenho ele na coleira, ele só faz o que eu quero e o que eu mando. Só para mostrar para Jó o quanto Deus é soberano. Você acha que estamos em qual das trombetas? Nenhuma. As trombetas é um evento tribulacional, são 7 trombetas, elas anunciam a ira de Deus sobre a terra. Mas no livro de Apocalipse tudo acontece numa ordem. Primeiro vem os 7 selos, depois vem as 7 trombetas e depois vem as 7 taças. O primeiro selo é a aparição do Cavaleiro Branco, que é o anticristo, é aquele que vai governar a terra, etc. Então não faz sentido ter trombeta tocando se o anticristo não apareceu. Então é o Cavaleiro Branco, que é a aparição do anticristo. Esse Cavaleiro Branco não é Jesus. Muita gente acha que o Cavaleiro Branco é Jesus, aqui não é Jesus. Jesus só aparece na história lá no Apocalipse capítulo 19, que é lá na frente, e ele não é o Cavaleiro Branco, mas está num cavalo branco, então é diferente. Esse Cavaleiro Branco que aparece aqui, os 4 Cavaleiros do Apocalipse, esse primeiro não é Jesus. Ele é aquele que tenta ser um falso Cristo, é por isso que ele vem de branco, ele está tentando ser falso. Ele vem para governar a terra, no caso é o anticristo. Depois disso vem o Cavaleiro, acho que não lembro a ordem, é o vermelho, verde, preto, nessa ordem. E aí vem os 3 últimos selos, logo depois no último selo que aparecem as trombetas. E aí vem a primeira, a segunda, a terceira até a 7ª. Depois na 7ª trombeta que vem a primeira taça e assim vai. Então tem uma ordem. Se nem o primeiro selo se cumpriu, não tem como cumprir a trombeta. Hoje o que a gente está vivendo é as dores de parto, que é uma coisa que vem antes das 7 trombetas, antes dos selos. Terminei de ler Hebreus. Qual você indica? Todo o resto, né? A Bíblia tem 66 livros. Você leu 1, agora falta 65. Como descubro se tenho ou não um chamado no Evangelho? Todos os cristãos têm um chamado no Evangelho. Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E eu esqueci o resto do versículo, mas tem mais. Então, a ordem de Jesus para todos aqueles que creem devem pregar o evangelho, devem espalhar a mensagem do reino. Ah, lembrei o resto. Primeiro em Jerusalém, depois na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Você tem a missão de pregar o evangelho a toda criatura. Isso foi uma ordem de Jesus dada quando ele estava subindo ao céu. Adão tinha umbigo? Eu não sei, eu não estava lá. Mas, teoricamente, não, né? Que Adão, ele nunca teve um cordão umbilical, ele não nasceu de uma mulher. Então, eu acho que não. Mas, como o Carlos Duarte diz, né? Pro Deus que fez tudo, não custava nada fazer só isso aqui. As pessoas que subiram para o céu vão subir antes ou depois das trombetas? Bom, as pessoas que, digamos, morreram hoje e estão no céu, né, elas estão mortas, foram pro céu, tipo o Lázaro lá, elas não subiram em corpo, porque o corpo tá na terra, o corpo é o pó da terra. Elas subiram no espírito barra alma, elas subiram no corpo espiritual, tá? Isso aqui é uma viagem que a gente pode conversar em outro vídeo, mas basicamente elas subiram em corpo espiritual, elas não estão em corpo físico lá. Quando Jesus voltar à terra, a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Por quê? Os corpos dessas pessoas, elas vão ressuscitar, a alma vai voltar pro corpo, não fica a alma dormindo, não, a alma vai para isso, a alma volta pro corpo, aí finalmente elas vão pro corpo para o céu. Deu pra entender a loucura da parada que vai ser, porque é meio complicado de explicar. Então, a ressurreição, ela acontece no arrebatamento, quando a trombeta tocar, os mortos farão. Só que não confunda essa trombeta aqui com as 7 trombetas, são coisas diferentes, tá? Como saber meu propósito se eu tenho um relacionamento com Deus? Bora lá, como descobrir meu propósito? É bem simples, quer dizer, não é, mas é bem simples de explicar. Quando Gideão estava malhando o trigo no lagar, lá em Juízes capítulo 6, um anjo do Senhor chega para ele, na verdade, o anjo do Senhor chega para ele e diz, Gideão, homem valente e valoroso. Gideão olha para a cara do anjo e ele fala, ô anjo, onde o Senhor estava que o Senhor não fez nada quando os midianitas, os amonitas invadiram, tomaram o povo? Cara, Gideão viu um anjo. E a primeira coisa que ele fala com esse anjo não é um aleluia, não é um glória a Deus. Não, ele tá com raiva. Ele fala, por que o Senhor não fez nada quando os caras invadiram o nosso reino? O anjo vira pra ele e fala, vai nessa tua força. Ou seja, Gideão estava revoltado com uma situação, o anjo diz para ele, é para você resolver. Sabe qual é o seu propósito? É aquilo que te incomoda no mundo. Isso que Deus te colocou na terra para resolver. Tem muita gente cristã, tem crente por aí que incomoda o jeito que a política é no Brasil. Vai lá ser político. Tem muita gente por aí que incomoda o jeito que prega o evangelho. Pô, não estão pregando direito. Não é assim que a gente tinha que fazer, meu irmão. Vai lá e prega o evangelho. Aquilo que te incomoda é para você
resolver. Como é que eu vou descobrir o que me incomoda? Se mete um monte de coisa para fazer. Quanto mais coisas você está envolvido, mais coisas você está fazendo, mais você vai descobrir aquilo que te incomoda. E tem mais outras coisas que a gente pode fazer para descobrir nosso propósito. Uma delas é descobrir aquilo que te bloqueia. Todos os teus bloqueios têm a ver com o teu propósito. Por exemplo, Moisés, ele não gostava de falar. Ele fala para Deus: Deus, eu não sei falar, eu tenho língua pesada. Deus fala bem assim para Moisés: Moisés, vá falar com o faraó. Ou seja, aquilo que te bloqueia, aquilo que te para, tem a ver com aquilo que Deus quer que você faça. Jeremias também era um cara que ele não queria falar, ele achava que ele não podia, que ele era fraco. Deus falou para Jeremias: Jeremias, é exatamente o que eu quero que você faça. Fale. Aquilo que te trava, aquilo que te para, tem a ver com o teu propósito. Isaías capítulo 6, Isaías ele chega para Deus e fala: Deus, eu sou pecador, vivo no meio de um povo impuro, que tem impuros lábios. O que eu faço? O que Deus faz com Isaías? Faz ele pregar contra o pecado de Jael. Então descubra as coisas que você tem medo, descubra aquilo que te para, vença isso. Se é medo de falar em público, fale em público. Se é medo de cantar, cante. Se é medo de pregar, pregue. Vença aquilo que te trava, porque aí você vai descobrir o seu propósito. E esse foi o vídeo de hoje. Manda suas perguntas lá no Instagram. Toda semana eu coloco uma caixinha de perguntas que você pode mandar por lá. Comenta aqui nesse vídeo, curte, compartilha, porque todo dia tá tendo vídeo por aqui. Todo dia às 10h30 vídeo, então já se inscreve no canal e até a próxima.